minha irmã, seja bem-vindo ao Programação Nacional de hoje, aqui ao vivo nos estúdios da TV Século XXI. Gente, a gente vai falar uma coisa hoje que está em polêmica, é a questão da reforma da Previdência, né? Que interessa tanto a mim quanto a você que está nos assistindo, interessa aos nossos convidados que estão aqui hoje com a gente para poder debater sobre este assunto, né? E todo mundo está querendo saber o que é essa reforma da Previdência, que tanto se fala na mídia hoje, é o que nós vamos discutir aqui hoje no programa Ação Nacional. Eu estou aqui com o professor e também advogado Jorge Thanos, que está aqui com a gente, que também é comentarista do jornal Século News, aqui da TV Século XXI. Com muita honra. Obrigado pela presença. E também agradeço a professora Eliane Navarro Rosandiski, acertei, né? Isso. Professora e economista também da PUC, né? PUC Campinas. Obrigado pela sua presença, professora. Obrigado, boa noite a todos. E você pode participar com a gente pelo telefone 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 3871 9620. Vai ligando para nós, fazendo a sua pergunta aqui, tirando a sua dúvida, que eles estão aqui para tirar as nossas dúvidas de hoje, hein? Se você tem alguma dúvida a respeito da reforma da Previdência, aproveite este momento para perguntar para todos nós. Nós vamos debater aqui durante 1 hora sobre esse assunto. Bom, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para o professor, com todo o respeito à professora aqui que está com a gente. Mas, em primeiro lugar, o que na realidade é a reforma da Previdência, Thanos? Bom, boa noite a todos, boa noite, professora, caríssimo Júnior Guarda. Olha, há muitas posições jurídicas com relação a essa reforma previdenciária. Há quem defenda e há quem apresente críticas. Eu, lamentavelmente, peço vênia aos defensores, mas eu sou um crítico dessa reforma. Para mim, ela é um engodo e não traz com clareza os elementos necessários para esclarecer a população como sua aposentadoria deverá ficar. Então, basicamente, para mim, essa reforma é um engodo que vai complicar a vida de muita gente daqui para frente, principalmente dos servidores públicos. Porque quem faz parte do regime geral já não tem benefício algum, essa é a verdade. É verdade mesmo, o senhor tem razão. Professora, a questão econômica, e o que isso traz, ou se traz de benefício para quem? Então, eu acho... Bem, boa noite a todos, agradeço o convite de estar aqui participando dessa mesa com vocês e concordo que é um tema bastante polêmico, e tendo a, num primeiro momento, antes de entrar numa discussão mais econômica, dizer que o debate na sociedade não está sendo bem feito, porque nós estamos vivendo uma situação muito alarmista que fala, olha, se é quase como se fosse uma questão de se a reforma não for feita, não vai ter dinheiro, o Estado vai acabar, o Estado vai falir, o Estado vai quebrar, quando, na verdade, os pontos importantes da reforma têm que ser atacados e está se beneficiando determinados grupos e em detrimento de outros. Então, isso está trazendo uma confusão para o debate e, com relação à discussão econômica, eu acho que temos muito mais coisas aqui que a gente pode começar a discutir. E aquela ideia, professora, da Previdência quebrada, ela é uma ideia parcial. Uma ideia parcial. Porque se diz assim, o recolhimento do segurado e o recolhimento do contribuinte e da empresa, né? É isso que mantém a Previdência. E não é verdade. E não é verdade. Não é verdade. As fontes de custeio da Previdência a tornam hoje, Júnior, uma das maiores arrecadações do país. Exatamente. É maior que a exportação do agronegócio, para você ter uma ideia. Por quê? Você toma uma multa, vai uma partezinha lá para o sistema de seguridade, né? Vai lá para o sul. Uma multa de trânsito? É, uma multa de trânsito. Você compra o arroz, o feijão, tem uma parcelazinha lá que é arrecadado, COFINS, vai para lá. É o COFINS, o imposto de lucro, você não é tem... verdade? Exatamente. Então, nós não estamos restritos à contribuição do segurado e da empresa, do empregador.
Mesmo porque agora é uma bagunça, né? A senhora deve ter esses dados e assim, só complementando um pouco dessa discussão que a gente pode fazer, quando se pensa na questão da Previdência, eu acho que existe uma confusão no debate, que é o seguinte: você pode pensar como sendo algo securitário. Securitário significa a previdência privada, que é aquela situação na qual você vai num banco ou você vai fazendo um pecúlio no qual você vai obter o benefício mais tarde. Quando se fala na previdência pública, existe uma outra lógica. Essa lógica, ela tem que ter um fundo para ser abastecido. E esse fundo é um fundo comum que atende a todos os interesses e, nesse caso, é entendido muito mais como uma assistência social do que somente uma atividade securitária. Sim. Então, esse debate fica confuso porque muita gente pensa, ela tem que ser superavitária, porque nós temos uma base de trabalhadores que sustentam na ativa quem está sustentando, quem está hoje na inativa. Né? Aquela história da solidariedade. Exatamente. Hoje, quem está na ativa sustenta quem está aposentado. Só que, se nós olharmos de outra forma, aí do ponto de vista econômico, o aposentado que consome, ele gera receitas públicas. Menos para o Brasil, né? Porque para o Brasil é uma despesa, né? Não, a aposentadoria é uma despesa. Não, mas deixa eu só concluir. Coloca essa questão. Só concluindo aqui o meu raciocínio. Quando vem uma pessoa idosa que consome alguma coisa, vai na hidroginástica fazer, vai na farmácia, compra remédio, qualquer situação que seja, o que vai acontecer? Vai gerar impostos. Isso. Esses impostos são capazes de sustentar uma parte da Previdência. Por isso que inicialmente falamos, tem a multa, mas veja bem, é a sociedade, a partir da inclusão desses idosos, dessas pessoas no sistema de consumo, que gera a fonte para que essas pessoas Quer dizer, não continuem... está bem claro para a população como é que são os valores quais e a são os valores, como é que faz. Isso. Alguém já anunciou qual a dívida da Previdência? Se fala muito falam, na reforma. 150 bi, tem uma dívida de não sei quantos bi, mas alguém sabe da receita? E se a gente olha na Constituição, a gente percebe que, se fosse pegar todos os fundos que realmente são destinados, todos os impostos que são destinados a compor o fundo para a Previdência, ela seria superavitária. Superavitária. E aí é essa que é a confusão que enlouquece todo mundo. Tá, então a gente vai chamar um VT agora, para que a gente possa ilustrar aqui quais são, como é que explica os principais pontos da reforma que estão em discussão. A gente pode rodar o VT. Não adianta fazer a reforma se não tivermos a capacidade de estabelecer uma idade mínima para todos os brasileiros. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é imutável, não dá mais para ter uma previdência que tenhamos dois tipos de brasileiros. Aqueles que podem ganhar aposentadorias muito altas, outros que ganham aposentadorias 6, 7 vezes menores. Não dá para ter uma previdência em que uns se aposentem com 50 e poucos anos ganhando mais, outros se aposentem com 65 ganhando menos. Então, não há como, sem querer ofender ninguém, não acho que os servidores públicos tenham culpa disso. Isso é o que está na lei, eles usufruem, mas são privilégios. O líder da minoria afirmou que o governo não tem votos para aprovar a reforma e provocou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dizendo que a proposta atual não resolverá os rombos nas contas da União. Pelas minhas contas, hoje, se fosse a voto, o governo só teria 230 votos. Portanto, esta PEC não será aprovada. Segundo lugar, vejam que a própria PEC ela já está completamente anêmica, já foi para lá, já foi para cá, tira daqui, tira de lá, e objetivamente, meu caro Meirelles, a sua PEC da Previdência não vai ter mais qualquer impacto no chamado, como eles dizem, no equilíbrio das contas públicas. A gente pode ver que existe uma discussão muito grande ainda lá em Brasília para chegar a uma conclusão realmente dessa reforma da Previdência, né? Que nem o deputado falando, a PEC já está anêmica, né? Segundo ele disse. Eu gostaria de pontuar alguns aspectos que podem ser assim, esclarecedores para a população. Vai. Em primeiro lugar, a gente fala em problemas previdenciários, mas nós temos que levar em conta os regimes previdenciários que o país apresenta. Nós temos o regime geral, que é para nós, o leigo, o mortal,
nós, pessoas do dia a dia comuns, né? Os trabalhadores, Sim. nós fazemos parte do regime geral da Previdência Social. Nós recolhemos para o INSS. Muito bem. Esse recolhimento, sobre vários especialistas já se manifestaram, ele é superavitário. Vou explicar qual a base desse fundamento. Nós temos o regime próprio, que é o regime dos servidores. Esse regime também tem um foco, uma visão para o servidor estadual, que é diferente do servidor da União Federal. Então, não é possível falar no rombo da Previdência sem individualizar os sistemas, os regimes. Tanto que o governo apresenta à população um saco, um balaio, onde tudo isso está dentro, mas ele esquece de informar a população que do regime geral, ele todo ano, agora vai até 2023, foi aprovado quando o Temer assumiu. Todo ano ele dá uma mordida nas receitas do regime geral em 30%, isso vai até 2023, 30% que é a da chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então o governo chega lá, esse copo d'água aqui é para matar a sede do segurado. Ele tira 30% disso aqui e fala, olha, a Previdência não dá conta. Agora, como é que eu tiro 30% de um fundo previdenciário e levo para onde? Para onde eu quiser. Com certeza, parte desse dinheiro paga os servidores. É bem verdade que ele recolhe lá os 11% todo mês, 14% é a meta, né? Mas, e tem também outras regalias, mas aqui, só para complementar, e aí eu abro a palavra para a senhora, professora, aqui o camarada se aposenta com um determinado valor, vamos admitir que seja o teto, 5.600, não sei se está mais ou menos nisso, né? R$ 5.600. Júnior, se você se aposentar hoje com R$ 5.600, eu desafio, não, mas eu desafio os nossos telespectadores a me informarem que daqui a 10 anos estarão recebendo o teto de R$ 5.600, porque não estarão. Em 15 anos, isso deve estar reduzido. Olha só, a despesa em 15 anos não é crescente para o aposentado. Ela diminui porque os reajustes são pela inflação, por índices baixos. Então, esse valor de teto, em 15 anos, vai estar reduzido em 30%, 35%. Quando essa pessoa falecer lá na ponta, idoso, de vida longeva, ele vai estar ganhando 30% só daquilo que era os 50%. Porque, então, veja, o Meirelles, o Henrique Meirelles, que é o nosso, tem os seus méritos, não quero aqui desmerecer a crise que o Brasil passa com relação a esse tema, mas ele não informa a verdade, porque ele usa estatística. Ora, diz ele num dos discursos, em 2060 nós teremos 7 trabalhadores, aliás, menos, né? É o contrário, nós teremos 7 aposentados para 3 trabalhadores pagando a Previdência para poder pagar esse salário, essas aposentadorias. Eu fiz a estatística dele. E quando chegar, então, em 2090, professora, nós não vamos ter ninguém trabalhando mais. E com a 4ª Revolução Industrial, né? isso corre esse risco. Porque, e como se o trabalho não fosse alterado com tudo isso que a senhora falou. Sim, com certeza. Então, esse eu acho um ponto de vista... sofre várias alterações, claro, e não é assim, né? O imagina, mundo já estão fazendo casa com impressora 3D. Você imagina daqui a 40 anos, o que vai ser isso se você vai ter essa mão de obra hoje que nós temos aqui no Brasil. Então, essa é uma crítica que a população precisa conhecer. Eu preciso ir, eu vou dar a palavra para a professora na sequência, mas eu preciso ir para um rápido intervalo, gente. Você vai ligando para nós aqui, tá ok? Já está chegando pergunta aqui para a gente. Já tem perguntas sobre a questão de aposentado por invalidez aqui. A gente vai explicar isso também aqui no programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, gente.